Olá, você já me conhece. Sou Angélica, professora do 4º ano do Ensino Fundamental. O tema da nossa videoaula de hoje é No Mundo das Histórias em Quadrinhos. Trago as mesmas dicas de sempre, né? Para que você tenha um melhor aproveitamento desta aula. Tenha bastante atenção, faça seus registros, consulte os sites sugeridos e realize as tarefas solicitadas ao final da videoaula. No mundo das histórias em quadrinhos, a abreviatura de história em quadrinho é HQ, o singular. E a abreviatura de histórias em quadrinhos, no plural, é HQs ou HQS. Você sabia que as histórias em quadrinhos são narrativas construídas com textos e imagens? Elas apresentam recursos especiais. Você quer saber quais são eles? Eu vou apresentar. Vamos então conhecer este gênero textual? Então, toda vez que eu falar HQ, você já sabe que se refere à história em quadrinho. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar as características das histórias em quadrinhos. Vocês verão a finalidade deste gênero, a estrutura e alguns recursos utilizados. Uma breve contextualização. As histórias em quadrinhos têm sua origem na pré-história. Elas nasceram no tempo das cavernas, através das pinturas rupestres feitas pelos homens pré-históricos em desenhos sequenciais que registravam suas caças. Era o início de uma literatura que posteriormente faria a junção da imagem com os desenhos e as palavras, que são os textos. Algumas curiosidades. A primeira história em quadrinho surgiu nos Estados Unidos. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos tinha o nome de O Tico-Tico e foi publicada em 1905. Em 1960, surge a Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. A partir da década de 60, a história em quadrinhos começa a se consolidar no Brasil com a Turma da Mônica, de Maurício de Souza. As histórias em quadrinhos, elas são ótimas para incentivar a leitura, o gosto pela leitura, porque ela associa imagem de texto. Então, com as imagens, ele fica muito mais gostoso de se ler. E também as imagens associadas aos textos, esse argumento, essa estratégia, digamos assim, utilizada pelo autor, ele favorece a compreensão do texto lido. Vejamos a finalidade deste gênero textual. História em quadrinhos é um gênero textual de entretenimento que desperta o gosto pela leitura e proporciona aprendizagens variadas. O entretenimento aqui está relacionado à diversão, ao divertimento. O uso didático das histórias em quadrinhos nas escolas, nas aulas, tornam esse momento mais dinâmico, mais significativo e mais prazeroso. Vejamos aqui a estrutura. As histórias em quadrinhos apresentam os elementos básicos de uma narrativa, tais como personagens, enredo, lugar, tempo e desfecho. Nelas, evidenciamos diálogos entre os personagens através de balões, combinações de texto verbal, oralidade escrita, e não verbal, que são as imagens, sinais de pontuação variados, presença das onomatopeias, que são as palavras empregadas para representar os sons, uso de interjeições, que são as palavras ou expressões que traduzem sentimentos ou emoções. Vocês verão todos esses detalhes aí durante a nossa aula de hoje. Um pouquinho de cada, Nas histórias em quadrinhos,
As falas e os pensamentos dos personagens, bem como as falas do narrador, são apresentados de diferentes maneiras para melhor expressar o que está sendo dito ou pensado. Trouxe hoje um quadrinho que chama Grafite e Sua Turma. Quem produziu foi o Kleber e o Melado, meus amigos, viu, gente? Olha só, vamos prestar atenção nessa história em quadrinho. Ela é pequenininha, mas ela é muito engraçada. Vamos lá. Olha lá o Grafite falando, todo assustado na cama. Puxa vida, meu sapo de estimação fugiu. Onde será que ele foi parar? Ah, padre, o senhor precisa vir urgente. Minha casa está mal assombrada. Bem engraçadinha essa historinha, né? Olha só, observe o quadrinho lido, né, ao lado e veja se você consegue destacar a fala que expressa um tom de voz mais elevado. Preste atenção. Vou te ajudar. É o grito, né, da mãe do Grafite. Quando ela vê o frango saindo correndo, ela... Ah! E você observa que o grito, ele está todo em letra maiúscula e a forma do balãozinho, ela é diferente dos outros. Veja só. Preste atenção, porque no decorrer desta aula, você vai aprender também esses recursos utilizados. As histórias em quadrinhos, elas utilizam de vários recursos para o seu melhor entendimento. Seja ele escrito, ou seja em forma de desenhos, ou prestando atenção na expressão facial de um personagem também diz muita coisa. Primeiramente, eu quero falar dos balões. Por que o formato dos balões muda de acordo com as falas? Você viu, quando eu apresentei aquele primeiro quadrinho, que o balão do grito da mãe do Grafite, ele tinha um formato diferente? Então, os balões, eles têm essa característica, né? O uso deles vai ser variado de acordo com a sua intenção. Os balões, eles mostram a fala ou pensamento de cada personagem da história. Eles apresentam formatos variados com funções diferentes. Em seguida, você vai conhecer alguns. Tipos de balões. Os balões com linhas contínuas representam uma fala comum. Eles também são conhecidos como balão-fala. Balões com linhas curvas expressam-se em pensamentos e sonhos. Olha só, esse balãozinho ele é bem característico. Eu lembro que eu sempre associava a um balão com o formato de nuvem, com essas bolinhas na ponta, né? Então eu sabia que era um balão pensamento, também conhecido como balão pensamento, por conta do formato. Balões com linhas pontilhadas expressam sussurros. Sussurro, gente, significa uma voz mais baixa, tipo um cochicho. Por isso o nome desse balão também é conhecido como balão cochicho. Balões com linha contínua e ponta em formato de raio indicam uma mensagem tipo eletrônica, tipo uma fala robotizada. Balões com contornos irregulares ou tremidos, esses que têm um formato de explosão, eles expressam gritos. E eles também são conhecidos como balão berro, berro de grito, viu? Balões com várias pontas indicam a fala simultânea de 2 ou mais personagens, também conhecido como balão uníssono. Balões encadeados são os balões emendados. Eles indicam o que um único personagem diz ou pensa em sequência. Eu trouxe aí uma imagem, né, do quadrinho, do Grafite, que exemplifica muito bem a fala em sequência do personagem num balão emendado, encadeado. Além dos balões, o uso de onomatopeias é muito comum nas histórias em quadrinhos.
você vai saber agora o que são as onomatopeias. As onomatopeias reproduzem os sons de ruídos, movimentos, barulhos de pessoas, animais e objetos por meio de palavras. Vamos conhecer algumas onomatopeias. Tic-tac é o som do relógio. Cof-cof indica o som da tosse. Sniff-sniff, som de pessoa triste ou chorando. Bibi, som de buzina. Blém, blém, o som de um sino. Tibum, o som de algo ou alguém, né, caindo na água. Vamos exercitar um pouquinho. Você consegue identificar no quadrinho a seguir onde estão e quais são as onomatopeias? Vamos lá. Eu te pego, grafite. Grrr. Para onde foi aquele danado? A senhora tem bonitos gêmeos, dona. Gêmeos? Gugu. Onde estão as onomatopeias aí? Vamos lá? Olha só, a primeira é o grrr. Esse grrr indica um som de raiva, que ele está muito furioso. O gugu aqui significa que ele está imitando a fala de um bebê. Então, é outra onomatopeia. Outro recurso também utilizado nas histórias em quadrinhos é o uso das interjeições. As interjeições são palavras ou expressões que indicam emoções e sentimentos como alegria, tristeza, surpresa, susto, indignação, dor, medo, etc. As interjeições vêm acompanhadas do ponto de exclamação. Vamos conhecer algumas interjeições. Interjeições que indicam alegria. Ah, e, oba! Interjeições que indicam alívio. Ufa, ah, dor, ai, ui. As que indicam espanto. Oh, nossa! As que indicam dúvida. Em, As que indicam satisfação. Viva! Oba! Boa! E agora você consegue identificar no quadrinho a seguir aonde está a interjeição? Vamos lá? Bom dia! Olha só o encanador chegando na casa do grafite, né? A mãe do grafite que atendeu a porta. O encanador está lá. Onde que está a interjeição aí? Em qual desses quadrinhos? Vamos ver? É o porque ele indica uma dúvida. Então, ele expressa dessa forma. Os sinais de pontuação numa história em quadrinho, eles são muito importantes, porque eles representam as emoções dos personagens. Então, você verá que na maioria dos balõezinhos tem ponto de exclamação, tem ponto de interrogação, reticências e vários outros, porque eles expressam essas emoções, é o objetivo. Temos também vários recursos gráficos que são utilizados nas histórias em quadrinhos, além desses que já foram citados. Eles são usados para contar as histórias e nós vamos ver alguns exemplos a seguir. Olha só, nessa imagem aí, a gente está vendo o grafite numa bicicleta. Qual o recurso gráfico que o autor, o desenhista, né, utilizou para mostrar que essa bicicleta está em movimento? Olha só, tá vendo aqueles risquinhos ali perto da roda da bicicleta? Elas indicam que essa roda está girando. Aqueles risquinhos que estão nas costas do grafite indicam que o grafite está em movimento. Aqueles outros risquinhos que estão perto da televisão indicam que daquela televisão está saindo um som, uma voz. Alguns autores, quando querem indicar que o personagem teve uma ideia, tive uma ideia, eles fazem o desenho de uma lâmpada. A lâmpada dá essa ideia, é a ideia da ideia. Quando o
o autor quer mostrar que um personagem está dormindo, ele utiliza a repetição da letra Z. Quando o autor está querendo mostrar um xingamento, ele coloca aquele monte de expressão ali, um monte de desenho, significa que ele está xingando, que ele está bravo. Olha só essa cena aí da mãe do grafite, um recurso que o autor utilizou para mostrar que ela estava girando a cabeça, foi esses risquinhos em volta da cabeça e a própria imagem reproduzida algumas vezes, né? 3 vezes no caso. Então, o autor utiliza de vários recursos para contar a história dele. E você, leitor, tem que ficar muito atento, porque, por exemplo, uma expressão facial, quando ele abre um olho mais, né? Ou quando ele fecha, ele franze a sobrancelha, ele está querendo dizer alguma coisa. Vamos praticar? Agora é sua vez. Pesquise o significado das onomatopeias abaixo. Pegue o papel e uma caneta e anote essas onomatopeias para você pesquisar aí na sua casa. A primeira delas é af, muito utilizada por vocês. Eu escuto direto, tá? Splash, o gloop e o nhaque. Tenho certeza que vai ser bem divertido você fazer esse estudo aí na sua casa, junto da sua família. Vamos retomar? Na aula de hoje, você aprendeu um pouco sobre as histórias em quadrinhos, sua finalidade, que é um gênero de entretenimento, ou seja, que serve para divertir, mas ele também te dá conhecimentos, ele te traz algumas informações. Viu que sua estrutura apresenta os elementos básicos de uma narrativa, que você já conhece, já estudou com seu professor lá na sua escola. Quais são eles? São os personagens, o enredo, o tempo, o lugar e o desfecho. Eles contam uma história que tem início, meio e fim. E conheceu também alguns recursos utilizados neste gênero, que são o uso de balões variados, cada um com sua especificidade, ele tem um objetivo, o uso de letras maiúsculas, por exemplo, para expressar algumas coisas propositalmente, o uso das onomatopeias, que são as reproduções dos sons, tanto de pessoas, quanto objetos, quanto animais. O uso das interjeições, você viu também. E vários outros sinais de pontuação e recursos que são muito, muito explorados nas histórias em quadrinhos. E a história em quadrinho, ela é um gênero textual muito próximo de você, criança, jovem. Por quê? Porque ela traz mensagens que são do seu interesse. E eu tenho certeza que neste momento de pandemia, que você está em casa, você está querendo ler coisas divertidas, né? Coisas diferentes. Então procure as revistinhas em quadrinhos. Talvez seus pais tenham revistinhas mais antigas, assim como essa da história do grafite, né? Que ela é um pouco mais antiga, tem outras histórias mais atuais. E faça uma viagem aí pelo livro didático. Nele também você encontra várias histórias em quadrinhos. Você vai ver que essa leitura desse gênero é bem divertida. Espero que você tenha gostado desta aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula. E se puder, fique em casa.